Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, de Ciências do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Prontos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV? O tema da aula de hoje é sobre uma figura que nos acompanha desde sempre, iluminando as nossas noites. E aqui vai uma dica: de vez em quando ela muda de estilo, surgindo de formas diferentes. Já sabem de quem eu estou falando? Sim, a nossa aula de hoje está aqui. Mudanças no céu, as fases da lua. Então se preparem. E aqui vão algumas informações importantes aos professores e professoras que estão nos acompanhando. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca concluir sobre a periodicidade das fases da lua com base na observação e no registro das formas aparentes da lua no céu ao longo de pelo menos 2 meses. E o objetivo desta aula é conhecer as diferentes fases da lua e mudanças ocorridas durante o ciclo lunar. Como de costume, para nossa aula é preciso que você tenha em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Pode pegar a mochila para que possamos continuar. Então vamos lá? Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula, que é Mudanças no Céu, as Fases da Lua. E não esqueça de registrar a sua presença na aula, hein? Então, pegue seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e deixe a sua presença aqui comigo. Então, preparados? Bora para a aula? E hoje teremos experimento bem legal que você pode acompanhar e reproduzir em casa ou na escola. Hoje faremos um experimento que é o simulador de fases da Lua. Para isso, vamos precisar de uma caixa de sapatos, barbante, uma bolinha de papel, fita adesiva, tesoura sem ponta e uma lanterna, ou também pode ser a luz do celular. Lembrando que os experimentos que fazemos aqui no canal devem ter sempre a participação de um adulto ou responsável. E você pode fazer tanto em sua casa ou na escola com a ajuda do seu professor ou professora. Então, se você não tiver nenhum desses materiais no momento, não tem problema, que você pode acompanhar aqui conosco e depois fazer, ok? Então, preparados? Vamos iniciar nossa aula. Às vezes, olhando para o céu durante a noite, você já percebeu que nem sempre vê a lua da mesma maneira? Podemos ver ela por inteiro, redondinha no céu, mas também podemos ver só sua metade. Outras vezes, nós vemos uma de suas bordas bem fininha, aparecendo que vai sumindo aos poucos, e até que some mesmo. Então procuramos a lua no céu e não encontramos nada. Mas calma, sem desespero, porque ela continua ali, apesar de não conseguirmos perceber. E assim como algumas etapas da nossa vida, podemos dizer o seguinte: é só uma fase. No caso da Lua, temos não uma, mas 4, que são as diferentes formas como ela se mostra em nosso céu. Vamos entender o porquê de ocorrerem e como percebemos essa mudança aqui na Terra. Então vamos lá! E que tal tentarmos responder a nossa pergunta do dia, que está aparecendo aí na sua tela? Como ocorrem as mudanças nas diferentes fases da Lua? Então, darei um tempinho para vocês copiarem seus cadernos, para que ao longo da aula vocês tentam responder e no final vamos corrigir. Então, copiem aí.
A Lua é o satélite natural de nosso planeta. Satélites são corpos que orbitam planetas. Eles se mantêm sempre próximos graças ao campo de atração, a gravidade do planeta que os atrai. Isso acontece porque, no espaço, corpos muito grandes acabam atraindo os menores e os mantendo perto de si. O Sol é muito grande, então consegue atrair a Terra. Já a Terra, apesar de ser bem menor que ele, também é muito grande e consegue atrair a Lua. Por isso, ela é o satélite natural da Terra. Mas vocês conhecem outros tipos de satélite? Temos aqui na imagem outros exemplos de satélite que são nada parecidos com a Lua. Isso porque eles, diferente da Lua, não são satélites naturais, mas sim satélites artificiais, pois foram construídos pelo ser humano, possuindo diferentes finalidades. Para enviar sinais de TV, sinais telefônicos, monitorar o clima, fotografar e dentre outras funções. Agora, voltando a falar da Lua, quando olhamos em dias diferentes, é possível notar as mudanças em sua aparência. Olha aí na tela como que ela tá. Essas são as fases da Lua, as 4 que eu falei. Então você conhece todas? Então, aqui vai uma pergunta. Quais os nomes das diferentes fases da Lua? Darei um tempo para que vocês respondam e eu já volto com a resposta. Muito bem! A Lua se apresenta em 4 fases diferentes, como eu falei. Os nomes são Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. E podemos ver que em cada uma delas, a Lua se torna visível, ou menos visível para a gente aqui na Terra. Mas qual será a causa disso tudo? Bom, vamos entender agora. Para entender isso, precisamos falar da relação entre a Lua, Terra e Sol. A Terra realiza 2 movimentos. Um deles é o de rotação, no qual gira em torno do seu próprio eixo. Já o outro movimento é o de translação, no qual ele gira ao redor do Sol. Mas e a Lua? Realiza algum movimento? Sim, a Lua também realiza. Ela gira ao redor de si e ao redor da Terra. É um movimento de revolução. É durante esses movimentos que a luz do Sol ilumina, tornando ela visível para a gente aqui na Terra. Diferente do Sol, a Lua não possui luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Por isso, essa razão de não aparecer sempre cheia no céu e de várias diferentes formas. E é aí que está. Como a Lua ela gira ao redor da Terra, enquanto são iluminadas pelo Sol, teremos momentos em que a Lua estará ao lado da Terra, momentos em que ela estará de frente para a Terra e momentos que ela estará atrás da Terra. E em cada um desses momentos, que a luz do Sol irá atingir a Lua de diferentes maneiras, sendo que a cada um desses momentos representará uma de suas fases, que vamos conhecê-la. Mas antes, se você ligou a TV agora, deixe a sua presença aqui na aula. Então, pegue seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na sua tela e deixe a sua presença. Agora vamos conhecer cada fase da Lua. A Lua Nova é a fase em que a Lua fica entre a Terra e o Sol. Nessa fase, como o Sol está iluminando o lado da Lua que não está voltado para a Terra, não vemos ela no céu. E é durante o período de Lua Nova que procuramos a Lua no céu e não encontramos. Mas ela está lá, só que não tão visível. Na fase nova, a Lua nasce às 6 da manhã e se põe por volta das 18 da noite. A Lua Crescente ocorre quando a Lua está em uma posição em que a luz do Sol só nos permite ver a sua metade no céu. Para ficar mais fácil de lembrar, é só observar o seu formato, olha aqui na tela. Ela se parece com a letra C, que é a primeira letra da palavra crescente. Muito legal essa dica. Então, nesta fase, ela nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. A lua cheia
aquela em que a luz do sol ilumina totalmente o lado da lua que está de frente para a Terra. A lua cheia nasce por volta das 18 horas da noite e se põe por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte. E também temos a lua minguante. Ela é semelhante à fase crescente, pois só vemos metade da lua. No entanto, o lado iluminado é o oposto ao lado iluminado da lua crescente. Se a lua crescente está começando com a letra C, a lua minguante está decrescendo, diminuindo, então se parece com a letra D. Nesta fase, a lua nasce por volta de meia-noite e se põe por aproximadamente ao meio-dia. E vocês sabiam que as fases da lua também possuem duração e nos ajudam a dividir o tempo? É isso mesmo. Cada uma das fases da lua tem duração de 7 dias. E, como são 4 fases, leva mais ou menos 28 dias para o ciclo se completar cerca de um mês do calendário. Por isso, os povos antigos usavam as fases da lua para criar a passagem dos meses, sempre que as 4 fases se completavam. Os povos sabiam que o ciclo iria recomeçar, então iniciavam um novo mês. Inclusive, muitos calendários, como os que penduramos em nossas paredes, trazem as fases da lua para sabermos em quais semanas elas estão. Legal, não é mesmo? Mas, se você não quiser esperar um mês inteiro para acompanhar as mudanças no ciclo da lua, pode fazer o experimento de hoje, que é o simulador de fases da lua. Então, eu vou colocar meu jaleco. Eu também vou ter um convidado, que é o professor Stefano. Então, aguardem que eu já volto para o experimento. Voltei com meu jaleco branquinho para a hora do experimento. E também com a presença do professor Stefano. Ele vai ajudar a fazer a nossa caixa para descobrirmos as 4 fases da lua. Vocês lembram quais são? Professor, fala para eles. Estamos aqui com as 4 fases da lua e obrigado pelo convite, Lohane. Disponha. Gente, essa aula é sobre as 4 fases, tá? E isso aqui é o nosso simulador de fases da lua, que vai nos dar as fases nova, minguante, cheia e crescente, ok? O que acontece aqui é o seguinte, dissemos que vocês deveriam ter, né, quem pudesse ter acesso naquele momento, aos itens que seriam usados para a construção dela, que são uma caixa, sapato, tá? Pode ser uma caixa de papelão também, que não seja de sapato, mas caixa de sapato mais fácil da gente ter em casa, né? Também precisamos de barbante, precisamos de uma tesoura. Sem ponta, não é mesmo? Sem dúvida. E também, professor, da presença de um adulto ou responsável, ok? Vocês podem estar fazendo em casa e também na escola de vocês com os professores e professoras. Com certeza. Agora continue me falando os itens. Bem, a gente também vai precisar de fita adesiva. Aqui. Certo? E para simular o nosso sol, nós vamos precisar de uma lanterna. E aí, né? E se a pessoa não tiver lanterna? Pois é, a gente pode usar um aparelho... Celular, isso pois mesmo. É, isso aí. Aí, gente, vejam bem. A nossa caixa, o nosso simulador, ele já está aqui prontinho e a gente vai mostrar cada parte dele como foi feito usando os itens que a gente tem aqui, tá bom? Então prestem atenção na explicação do professor, hein? Bora lá. Isso aí. Bem, a nossa caixa, ela foi encapada, tá? Ela não veio desse jeito aqui, a gente cobriu ela com essa cartolina aqui. E qual foi o papel, por exemplo, da tesoura nessa parte? A gente pode ver que em volta da caixa nós temos diferentes furos. Mas eu tô vendo aqui, professor. É o que? Em cada lado eu faço um furo redondo, é isso? Isso, em cada lado você faz um furo redondo. Ai, que legal. Tá? Eu tenho ele de todos os lados. Você pode ver aqui, desse aqui também tem. Tá vendo, galera? Então vocês vão pegar a tesoura sem ponta e fazer um círculo aqui, no mesmo tamanho, né? No mesmo tamanho. Cada lado, ok? Ok? Beleza. E aí você vê também que deste lado em especial a gente tem um furinho a mais na parte de cima. Tá? É importante. Um dos lados vai Mostra ter aqui, esse furinho. então, é esse furinho aqui. E ele não é totalmente redondo, né? Só uma partezinha.
como se fosse a metade do círculo. Exatamente. Aqui desse lado e deste lado. Ou seja, nas laterais, galera. Pois é. A gente abre a caixa assim, né, professor? Então aqui nas laterais. E aí, o barbante? Hum. Bem, o barbante ele também é importante, ele está aqui dentro, com um outro item que nós não citamos no início, que é a nossa bolinha de papel. E se a lanterna vai ser o sol, a nossa bolinha de papel vai ser A lua. a lua. Então a gente abre aqui, tá? Mostra aí pra galera. Então, a bolinha de papel que vocês podem amassar Uhum. fica aqui na pontinha do barbante, que é pregado, né, junto com uma fita. Exato. Aí, O papel da fita adesiva Mas- é esse. isso, aí eu colo a fita adesiva no meio, né, com o Isso. barbante e a bolinha. Então, no meio, vocês vão fazer a colagem, beleza? E vai ficar pendurado assim, ó. Perfeitamente. Mas, professor, e esses nomes das fases da lua em cima da caixa, tem alguma ordem? Ah, tem sim. Vejam só. A gente pode ver que cada nome, né, cada fase da lua, ela está posicionada na direção de um dos furos que a gente fez, certo? Então eu tenho o furo aqui do lado da cheia, A lateral. Eu reparei que nas laterais estão cheia e nova. Por que isso? porque são os lados opostos. Se a gente pegar na aula, a gente vê também que quando a lua está entre o sol e a terra, é a fase nova. Mas quando ela está do lado oposto, é a fase cheia. Do mesmo jeito, a gente tem a fase crescente e a fase minguante, que é quando a gente vê elas em posições de iluminação opostas no céu. Muito interessante. Eu mostrei aqui pro pessoal de casa, Uhum. não é mesmo? Agora me fala, como que a gente consegue ver as fases da lua? Como que funciona? Bem, primeiro de tudo, do lado da fase cheia, eu preciso de um furo superior aqui, certo? Essa parte aqui de cima, entendeu, pessoal? E por que eu preciso? Porque ele vai ser o furo por onde nós vamos fazer a nossa iluminação. Do sol, né? Do sol, exatamente. E o que vai iluminar, o que vai ser o nosso sol, na verdade? Aí é que tá. A gente trouxe a lanterna. Ah, Ó, o pessoal, para eles verem que Aqui, funciona muito galera. bem essa lanterna. Muito bom. E aí o que acontece, gente? Iluminando por aqui, na parte de cima, na né? parte de cima, não na parte de baixo, tá? Todos os furos de baixo, eles são para observação. Nós vamos aproximar nosso olho para ver como a lua que está aqui dentro se comporta. Que legal. Bom. É, porque a lua, ela tá ali dentro da caixa, lembram, galera? Que a gente colocou ela ali dentro. Exato. Então, aí você ilumina aqui e olha aqui embaixo. Por exemplo, vejam bem. A Lohane está iluminando nessa direção, certo? Certo. Quando eu olho por aqui, pela fase crescente, eu vejo que apenas a metade que está recebendo a luz, por onde está chegando aqui, é que vai ser exibida para mim. Que legal! Então, assim, se uma pessoa ilumina deste lado, as outras pessoas podem olhar dos outros lados e vão ver a fase que está escrita em cima. Exato. Se eu olho aqui deste lado, vai estar crescente. Se eu olho deste outro lado, eu vejo a nova. Se eu olho neste lado, a minguante, e aqui, a cheia. Exato. Uau, interessante. Agora, se eu fizer do outro lado, como que ilumina aqui na crescente, professor? Bem, toda iluminação vai ser feita por esse orifício. Toda. Sempre vai então ser é por ele. sempre aqui ou Isso. nesse outro lado, né, da nova. Também serve? Não, na verdade, é só o lado da cheia. Por quê? Entenderam, né, galera? Então Esse é só furo- do lado da cheia. Isso. Esse furo superior, ele não tá nem aqui e nem aqui. Olha aí olha pra galera, professor, e fala aí pra eles, então, o recado. Gente, como o Sol ele está sempre iluminando a Terra, né, diferente da Lua que não se move ao redor da Terra, ele é sempre o nosso referencial. O que se move é a Terra e a Lua. Por É? isso que a gente sempre vai iluminar aonde está escrito cheia, que vai ficar em uma das nossas laterais. Laterais são a cheia e a nova, a posição da lanterna ou da lâmpada, né, Da lanterna do celular mesmo. do celular, isso vai estar iluminando a cheia. E aqui, observando, a gente consegue ver as fases da lua. Exatamente. Uau, eu achei muito interessante, professor. Eu espero que a galera de casa façam e também envie depois pra gente, não é mesmo? Concordo. E uma dica, tá? Como a gente abriu mais de um orifício, né, furamos dos 4 lados e ainda do superior, a luz do dia ou do ambiente que você estiver vai influenciar e pode atrapalhar um pouquinho a sua interpretação aqui, né? A gente visualiza e a luz atrapalha um pouco. Se você fizer num ambiente escuro, o resultado vai ser muito melhor, porque aí vai ser unicamente a luz da lanterna que vai mostrar para você como está acontecendo aqui dentro. Uau, que dica incrível. Façam também em casa. Mas o experimento, pelo visto, acabou, não é mesmo, professor? Pois é, mas você pode fazer e manda pra gente por um vídeo, por que não? Sim, o experimento acabou, mas a aula não. Temos ainda que responder a nossa pergunta do dia. Obrigada, professor Stefano. Nada, eu que agradeço.
E me acompanhe agora com a resposta da pergunta do dia e para a gente relembrar a nossa aula. E aí, curtiram o experimento? Então aprendemos muita coisa, não é mesmo? Mas será que conseguimos responder a nossa pergunta do dia que foi feita no início da aula? Vocês lembram? A pergunta era essa daqui que aparece na sua tela. Como ocorrem as mudanças nas diferentes fases da Lua? Fácil, não é mesmo? Então bora corrigir. E a resposta é a seguinte: as diferentes fases da Lua ocorrem por conta da luz do Sol, que ilumina a Lua em diferentes posições, enquanto ela orbita em volta da Terra. Ou seja, como vimos durante a aula e no nosso experimento com o professor Stefano, a posição da Lua afeta a forma como ela recebe a luz do Sol e se apresenta em nosso céu, não é mesmo? Agora, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? E hoje aprendemos muitas coisas da relação da Lua com o satélite natural da Terra. Tivemos a presença do professor Stefano. E também relembramos as 4 fases do ciclo lunar e suas características. E também o papel da Lua na criação dos meses e a relação entre Lua, Terra e o Sol na formação das fases da Lua. E aí, gostaram da aula de hoje? Vocês saberiam me dizer em qual fase da Lua estamos? Não esqueçam de conferir então à noite. Então, espero que vocês façam também o simulador de fases da Lua e mande vídeos e fotos aqui para a gente do Dever em Casa, não é mesmo? Então, você vai pegar o seu celular e apontar para esse QR Code aqui da tela. Preencha o formulário, responda e envie a sua foto e vídeo aqui para o Dever em Casa, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Mudanças no céu, as fases da Lua. Espero que vocês tenham gostado. E agora observem a Lua com um olhar mais científico. E não esqueçam de registrar a sua presença na aula de hoje. Então, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aqui na tela e deixe a sua presença aqui comigo, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Ah, e não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos!